Falemos sobre a clareza, este atributo tão fundamental, tão indispensável para a nossa comunicação, tanto a nossa comunicação escrita como a nossa comunicação falada. Para nós trocarmos uma ideia sobre isto, eu trago aqui a leitura de um texto que eu mesma escrevi. Escrevi para a página Língua e Tradição, página essa na qual eu publico, junto com outros escritores, textos a respeito da nossa língua, das qualidades do nosso idioma, de como melhorar o domínio da norma padrão e assim por diante. Então, vou fazer aqui a leitura, vou parando para fazer pontuações e eu tenho certeza de que serão pontuações bastante proveitosas para todo mundo que tem vontade de se comunicar com mais clareza. A gente sabe que isso é indispensável. Então, vamos lá! Qualquer manual de escrita exaltará efusivamente a clareza como qualidade indispensável a um bom texto. Então, não há dúvida de que clareza é uma qualidade indispensável, é algo que a gente tem que perquirir, tem que sempre perseguir. Tá, mas o que isso significa de fato? Que isso? Em linhas gerais, claro é o texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Portanto, ele deve ser inteligível, limpo e fluido, o que exige, por exemplo, pontuação adequada e escolha estratégica das palavras. Então, se nós estivermos falando de um texto escrito, é claro que estas qualidades, uma boa pontuação, uma boa noção de concordância, de regência, paragrafação, paralelismo, tudo isso vai fazer com que o texto fique muito mais limpo, muito mais claro, que é justamente o que nós queremos. Mas também na fala, o fato de você saber ordenar bem as suas frases, concatenar bem as suas ideias por meio de bons conectivos, fazer com que a sua ideia evolua no que a gente chama de progressão textual, ou seja, o seu texto sai do lugar, ele sai de uma ideia, chega a outra, daquela ele parte para a próxima, ele vai construindo um raciocínio. Isso é indispensável, tanto na linguagem falada como na linguagem escrita, para que o seu texto de fato seja claro. Mas tentemos ir além dos manuais. Então isso é o que os manuais diriam. O que é preciso para chegarmos a tal ponto de limpeza? Qual exatamente é o caminho a seguir? A clareza do texto só se revela quando se preenche uma condição anterior e fundamental, a clareza dos próprios pensamentos. Aqui mora a chave, aqui mora o segredo. Um texto claro, falado ou escrito, deve necessariamente ser precedido de pensamentos claros. Vamos falar sobre isso, que há coisas bem interessantes para nós falarmos aqui. Não é de hoje que venho repetindo. Sempre digo este mantra, quem me segue aí já viu. A palavra, como matéria-prima do raciocínio, é organizadora. Ela limpa e ordena os pensamentos. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza de que o fato de nós pensarmos com clareza é indispensável para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, uma vida mais ordenada, uma vida mais calma, para que nós tenhamos mais controle a respeito do que nós vamos pensar e, consequentemente, do que nós vamos fazer. Porque, claro, nossas ações são antecedidas de nossos pensamentos. Quanto mais desembaraçados, claros e fluidos são os meus pensamentos, mais certas, mais certeiras vão ser as minhas ações, porque eu terei pensado a respeito delas com clareza antes. Então, a clareza dos próprios pensamentos é indispensável. Longe de ser minha, essa descoberta já revelou inúmeros experimentos psicológicos, já se revelou em inúmeros experimentos psicológicos. Olha que interessante. Na década de 80, o professor de psicologia James Pennebaker conduziu um teste no qual grupos de pessoas escreveram por 4 dias consecutivos sobre o maior trauma de suas vidas. Isso, inclusive, é dito num livro chamado... Até eu deveria ter trazido aqui para perto, não trouxe. Chamado Abra Seu Coração. Eu sei que este nome é um nome meio cafona, assim, um nome meio brega, mas o livro é bem interessante, porque ele traz os resultados desta pesquisa desenvolvida por James Pennebaker nos Estados Unidos na década de 80. Então essas pessoas eram convidadas, eram soldados de guerra e soldados de guerra, eram pessoas com traumas profundos de abuso sexual, de violência doméstica, casos de violência doméstica e assim por diante. E essas pessoas eram convidadas a escrever sobre estes traumas por 4 dias seguidos, de maneira muito aberta, realmente colocando tudo que viesse à própria cabeça ali. Tá bom. O professor notou que, como consequência, olha isso, elas foram muito menos ao médico nos próximos meses e suas feridas se fecharam com mais rapidez do que aquelas dos grupos os quais escreveram sobre assuntos neutros. Então, algumas pessoas foram chamadas para escrever sobre assuntos neutros e outras sobre aqueles que eram de fato seus traumas. E a diferença foi enorme. Quem escreveu sobre os traumas organizou melhor o pensamento. Vamos continuar aqui. Pennebaker abriu as portas para o emprego da escrita expressiva
na chamada psicoimunologia. De acordo com ele, com Pennebaker, o fato de a pessoa precisar parar um minuto, enfrentar o assunto de forma concentrada e escolher as palavras para transcrever suas ideias faz com que ela conte a si mesma uma história mais racionalmente organizada. Comentário. Nós vivemos num mundo hoje, mais do que nunca, tá? Não estou dizendo que seja algo inaugural, nossa, começou isso agora, mas mais do que nunca. Um mundo que por causa de sua dinâmica, que vem do excesso de redes sociais, o excesso de mídia de maneira geral, não nos convida a parar e pensar. Não nos convida a parar e contemplar. Sabe aquele negócio que havia antigamente? A gente andava nas ruazinhas das cidades de interior, de repente encontrava o pessoal sentado ali na rua, naquelas cadeiras daqueles fios de, como se fosse um plástico, assim, nem sei que material é aquele. E o pessoal ficava lá, simplesmente olhando pra rua, às vezes fofocando um pouco da vida do vizinho, mas muitas vezes pensando na própria vida. Muitas vezes praticando aquele ócio criativo, que é indispensável para que nós contemos a nós mesmos o fio da história da nossa vida. Se eu não paro para pensar no dia que eu vivi, todos os dias, ao final dele, então chegou ao fim do dia, eu paro para pensar, é o que nós chamamos de exame de consciência. Faço o exame de consciência. Como foi o dia que eu vivi? Quem fui eu ao longo desse dia? O que eu fiz hoje? Eu fiz algo de que eu não gostei? Eu fui feliz comigo mesma durante todo o dia? Ou não, aqui eu perdi a cabeça, aqui eu não devia ter sido tão grosseira, aqui eu fui, sei lá, luxuriosa, aqui eu fui má, aqui eu fui invejosa. Quem fui eu durante o dia? Este dia valeu a pena ser vivido? Eu fiz o que eu deveria? Eu estive presente no que eu deveria fazer? São José Maria fala isso, faz o que deves e está no que fazes. Eu fiz o que eu deveria ter feito? E eu estive presente genuinamente naquilo? Ou eu vivi como um zumbi? Hoje, em grande parte das vezes, grande parte dos nossos dias, transcorrem como se nós fôssemos verdadeiros zumbis. E aí, pessoal, é claro que o fio da nossa vida, a narrativa da nossa vida, vai se tornando cada vez mais embolada dentro da nossa própria cabeça. O que eu estou dizendo para você é que você não apenas expressa os seus pensamentos de forma confusa quando você o faz, como frequentemente isso é resultado de uma vida que se transcorre de maneira geral, de forma confusa, justamente por falta deste processo contínuo de contemplação. Acabei de brigar com meu marido, por exemplo. Eu preciso pensar a respeito disso. Eu não posso seguir a vida a toque de caixa, por exemplo. É mentira, tá, pessoal? É um exemplo fictício. Eu não posso seguir a toque de caixa me mergulhando nas redes sociais, entro num site de roupa, vou lá, compro uma roupa, saio, tomo um café com uma amiga, ligo para alguém, faço uma chamada de vídeo e eu vou abafando aquilo em vez de encarar aquela situação. Olhar para ela e pensar, o que é que eu acho a respeito disso? Quando eu consigo desembaraçar os meus pensamentos e entender o que é que eu acho a respeito disso, quais são os meus sentimentos neste caso, que necessidades eu tenho de expressar neste caso, o que é que eu quereria pedir para alguém neste caso, pedir para o meu marido, o que é que eu quero que ele entenda? Da próxima vez que eu o encontrar, das duas uma, ou a gente vai fingir que nada aconteceu, ou a nossa conversa vai ser embolada, retomando assuntos antigos e históricos, aquilo que aconteceu em 1993, de uma maneira muito confusa, porque eu não consegui desembaraçar os meus sentimentos dos meus pensamentos racionais. Bom, mas continuando. Aí ele diz, evidentemente as emoções permeiam as palavras, mas é a lógica ordenadora que coloca o indivíduo no eixo, deixando-o mais consciente de si. A referida ordem se reflete tanto na saúde espiritual como na física. Se pensarmos um pouco em nossa própria vida, veremos não ser tal descoberta tão surpreendente. O poder de uma boa terapia, quem faz terapia sabe. Às vezes a terapeuta ou o terapeuta não fala nada. Você é que fala, só que quando você fala, rapaz, agora eu entendi. Por quê? Porque o poder da palavra é grande demais. Não é à toa que em grego a palavra é logos. E logos significa em grego tanto inteligência, como razão, como racionalidade, como palavra. Ou seja, o grego sabia que o caminho para a inteligência, para a razão, para a racionalidade era a própria palavra. A palavra tem esse poder ordenador. Bom, então retomando. O poder de uma boa terapia, da confissão católica, quem aqui é católico, por exemplo, faz confissão, sabe como é ordenador aquele processo de ter que se confessar, de ter que dar nome às coisas. Eu fui invejoso, eu fui irado, eu fui estúpido e assim por diante. Quando você dá nome para os seus demônios, eles ficam muito mais claros, eles ficam muito mais acessíveis. Ou até mesmo de uma proveitosa prosa com os amigos. É perceptível empiricamente por qualquer um. Ao nos vermos obrigados a sair do confuso campo das emoções e usar as palavras para dar voz à razão, sentimos-nos mais cônscios de nós mesmos. A gente se coloca no eixo,
entende o que é que está passando dentro de nós. Não à toa, escreveu o grande professor Otton Garcia, excelente professor, autor de Comunicação em Prosa Moderna, já indiquei aqui algumas vezes. O que é que o professor Otton diz? Aprender a escrever é aprender a pensar. Olha só, pessoas que criam o hábito de contemplar honestamente a si mesmas e ao mundo, refletir sobre essa contemplação e verbalizá-la são naturalmente mais ordenadas. E é claro que isso se reflete no texto, nós vamos concluir isso aqui. Se deixam para fazer tal movimento apenas ao escrever um texto, então tá, aquele pensamento todo desordenado, vou escrever um texto, aí tenta ordenar, colocar a ideia de forma clara, não vai dar certo, dificilmente terão sucesso. Pode parecer sandice, mas o ato de refletir com profundidade não é nem tão natural, nem tão comum, especialmente nos dias de hoje. Com esse turbilhão de possibilidades de afogamento dos nossos raciocínios mais complexos. Essa certamente é uma das razões pelas quais textos limpos e fluidos não são a regra. De toda forma, já nos encaminhando aqui para o final, para que uma reflexão migre ao papel de maneira clara, é preciso, sem sombra de dúvida, conhecer as engrenagens do idioma, dominando-se ferramentas como pontuação, concordância. Então, é claro, se você quer escrever um texto claro, além de as suas ideias serem claras, que é o pulo do gato a respeito do qual ninguém fala, além disso, existem aqueles aspectos óbvios, pontuação, concordância, conectivos, etc. Aliás, parênteses aqui, fica o convite para você que quer dominar a norma padrão do seu idioma de verdade, não com uma série de regrinhas, mas entender a dinâmica do seu idioma de fato, a norma padrão do seu idioma, fica o convite para que você faça o texto irresistível, tá? Meu curso de boa escrita e gramática normativa. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas voltando, além do que, quanto mais amplo for o vocabulário do escritor ou do falante, maior será a chance de ele escolher com precisão as palavras. Aliás, no texto irresistível há um tópico só sobre precisão, importantíssimo. Tanto para bem pensar, como para bem escrever. Há um vídeo aqui no canal só sobre como ampliar o vocabulário. Fica até o convite para que você assista a ele. Em nosso século, último parágrafo, a velocidade da internet e o oceano confuso de informações que nos rodeiam parecem não ajudar. Acabamos de falar isso. Pois despertam em nós o oposto da contemplação. Diante disso, se aprender a escrever é aprender a pensar, pergunta-se: o que nos estimula a pensar com clareza? O que nos estimula a pensar com clareza, a contemplar de fato? Veja, não dá para reinventar a roda. Eu respondo aqui: boas leituras. Pessoal, basta que a gente pense que um livro exige de nós certa subserviência. Você não pode sair da página 1 e ir para a página 100, que você não vai entender. Você precisa ler a linha 1, a linha 2, a linha 3. Então, o próprio formato do livro exige de você uma concentração e uma dedicação que vão forçar o seu cérebro a fazer aquele tipo de movimento mais concentrado, mais profundo, mais calmo, mais linear, porque o livro é linear, é claro. Ele não é construído em hipertexto. Aliás, hipertexto é até um bom assunto para outro vídeo. Então, boas leituras. O que mais que nos ordena? Boas conversas. Não conversas picadas, de boteco, nada contra, inclusive adoro. Mas eu estou falando de trazer ordem, de trazer para nós aquele pensamento linear, fluido, claro. Quando eu termino uma conversa profunda com um amigo, eu penso, meu Deus, eu entendi melhor o que está se passando dentro de mim. Ou eu entendi bem o que está se passando dentro dele. E tê-lo entendido faz com que eu crie mais conexão entre a vida dele e a minha. Eu consigo olhar para ele e ver que existem características nele, que existem vivências dele que eu também tenho. Quais são as semelhanças e as diferenças das minhas vivências com relação às vivências dele? E eu vou, olha só, desdobrando isso dentro de mim, num raciocínio limpo, complexo. Então, boas conversas, momentos de reflexão honesta, a contemplação honesta, aquilo que eu falei, exame de consciência no fim do dia, controle da ansiedade. Pode ser feito por remédio, quando a pessoa tem alguma doença psiquiátrica, por exemplo, ou alguma questão psicológica, ou pode ser feito simplesmente por meio de meditação. Oh, não, calma, deixa eu me dar uma respirada aqui no meio do dia. Então, o controle da ansiedade ajuda a gente a organizar os pensamentos, diminuir rede social, colocar temporizador nas redes sociais, sono regular, sem dúvida, exercícios físicos, sim, os nossos avós tinham razão, dormir bem e fazer exercícios é indispensável. Alimentação saudável, até escrevi aqui tudo que nossa avó já ensinava, e acrescentaria Pennebaker, escrita expressiva. Então, o fato de você escrever com frequência faz com que o seu cérebro treine a clareza e a linearidade dos raciocínios. E eu termino dizendo, a palavra é ordenadora e a ordem nos faz bem.